Prezados irmãos, é com imenso prazer que estamos a apresentar mais esta série de estudo que tem como seu tema Rocha Eterna. Procuramos nesse estudo estudar a história, as ações dos nossos antepassados, pioneiros e reformadores, para podermos saber como é que eles andaram e como é que nós também devemos andar para não cair na apostasia. Ao começar com esse nosso estudo, nós usamos o livro de Isaías 4, versículo 1. Neste episódio, vemos o proceder de 7 mulheres que negam as vestes e negam o pão e querem unicamente que lhes seja tirado a vergonha de estarem solteiros. E nós bem conhecemos que significa pão é a palavra de Deus e justiça é verdadeiramente representado como as vestes de Cristo. E em Jeremias 6,16, nós vemos a santa palavra do Senhor a fazer um convite que, segundo o nosso estudo, não vai ser um convite individual, mas é um convite coletivo, um convite que ele envia para estas igrejas que outrora andaram no caminho do Senhor. Tal como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 58, no seu versículo 12, dizendo que os que de ti procederem edificarão as veredas antigamente assoladas e serão chamados reparadores de roturas e de veredas para morar. Aqui a palavra do Senhor está aqui a nos apresentar claramente um proceder contrário. Estas religiões negaram andar no caminho do Senhor. O Senhor os chamou para não ir avante segundo os seus intuitos, segundo suas intenções, suas inclinações. Mas eles preferiram os seus caminhos, negaram os caminhos do Senhor. O Senhor os chamou para perguntarem pelas veredas antigas, mas eles preferiram os seus novos caminhos. Tal como aconteceu nos tempos do Senhor Jesus Cristo, os escribas e fariseus substituíram os mandamentos de Deus com preceitos que são mandamentos de homem. O mesmo tem acontecido nos nossos dias. O Senhor orientou ao povo para seguir o caminho que é vida e que é paz, mas eles preferiram os seus próprios caminhos e vão replicando constantemente, dizendo: não cremos nisto, não cremos na palavra do Senhor, não seguiremos a orientação do Senhor. Em Apocalipse, o capítulo 17, versículo 1, versículo 4 e o versículo 5, nos apresenta realmente o quadro profético das apostasias destas religiões. E interpretando profeticamente esta profecia, conseguimos entender claramente que a Igreja Católica Romana encaixa-se claramente neste perfil. Por quê? Porque ela é que é a grande Babilônia e que tem envenenado o mundo com as suas falsas doutrinas da imortalidade da alma, o purgatório, o tormento eterno, a negação da natureza divina de Cristo, e também vão negando o verdadeiro sábado do Senhor. Vemos assim no fundo um slide geral dos confundadores e os seus templos de várias religiões cristãs lá ao fundo. E lemos assim agora o livro de Atos, o capítulo 7, no versículo 2, que vai nos apresentando o discurso do apóstolo Estevão diante do Sinédrio Judaico. Diante do Sinédrio Judaico, o apóstolo Estevão dá esta declaração histórica que vai falando de Abraão. Quer dizer, em todos os momentos, todos os apóstolos, seguidores de Cristo, os reformadores, ao narrar uma verdade, sempre buscaram o contexto histórico. E não só o contexto histórico, descreviam o lugar onde ocorrera tais acontecimentos. Segundo a declaração de Atos, é importante conhecermos a história, o tempo, o lugar e os acontecimentos. Ao estudarmos a história,
nos damos conta que estas igrejas, estes movimentos aceitaram doutrinas que não têm base nem fundamentos bíblicos. Ao estudarmos a pena inspirada nos de todas as nações, a página 154, no seu 5º parágrafo, nos mostra que, tal como aconteceu nos dias de Cristo, a sua rejeição também tenderá a acontecer em todas as subsequentes gerações. Quer dizer, a maneira de como Cristo se retirou das Judeias tem sido também a maneira de como Cristo tem se retirado nestas religiões que apostatadas. E ainda a palavra continua a dizer que estes reformadores tinham tanto desejo de fazer parte destas religiões, que eles tanto amavam, que eles tanto desejavam, as igrejas já estabelecidas. Mas porque eles não amavam, não suportavam a verdade, o que tinha de acontecer? Eles tinham de se distanciar destas religiões falsas e apóstatas. E a palavra de Deus continua a falar no grande conflito, a página 385, no seu 1º parágrafo, de que não se tem repetido o mesmo caso em que quase em todas as igrejas que se intitulam protestantes, com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão novo molde à causa. Embora se apeguem cegamente no credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada a conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece e um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo seus costumes e práticas e ídolos. Só quem tem olho de ver consegue perceber tamanha apostasia a que concorrem estas religiões. Só quem tem olho de ver, só quem ama e deseja verdadeiramente ser uma pessoa espiritual consegue perceber tamanha apostasia destas religiões. Não estamos a acusar, não estamos a denunciar, não estamos a nos falar que nós somos os bons, os verdadeiros, os mais pesquisadores, mas estamos a declarar aquilo que é a verdade da palavra de Deus. No Cilado e a fundo conseguimos ver os reformadores e pioneiros adventistas do 7º dia. Antes de mais, nos apresentamos o texto de Daniel capítulo 9, versículo 24. Agora apresentamos o livro de Daniel capítulo 8, no seu versículo 14. Estas profecia das 70 semanas, das 2.300 tardes de manhã, foram as grandes profecias a que estes pioneiros se dedicaram para entender o porquê que o Senhor Jesus Cristo não voltou à terra durante um tempo de completa apostasia. E o livro de Atos aqui está nos apresentar, Atos 309, no seu 3º parágrafo, de que o inimigo da alma, o inimigo da justiça, sempre tem desenvolvido o seu esforço para derrubar, para colocar desânimo, para colocar aborrecimento e de fazer desistir todos aqueles que concorrem para estabelecer a justiça, a verdade da palavra de Deus. Ele procura frustrar-nos. A palavra de Deus no livro de Provérbios vai nos mostrar claramente que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Eles não pararam, estes homens de fé, estes bravos campeões, até que a luz da palavra de Deus brilhou sobre eles e eles assim deram a verdade clara e genuína a todas as nações. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem, continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Quando os ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia. Quando nós falamos de rocha eterna neste estudo, estamos a falar da verdade da palavra de Deus. Estamos a falar da palavra
que têm resistido a todos os embates de Satanás. Querido irmão, homens que entregaram-se na frente para defendê-la. Desde os nossos antepassados em tempos mais remotos a tempos recentes, homens humildes e fiéis que entenderam que a causa de Deus é mais importante do que os deleites, do que os prazeres que os homens nos prometem nesta terra, que preferiram doar suas vidas para defender a verdade da palavra de Deus. Morreram em sacrifício, morreram pregando a palavra, não se renderam em apostasia, preferiram suportar o escárnio, suportar os desprezos, mas preferiram abraçar a verdade da palavra de Deus. Para nós parece que foi fácil, foi simples. Querido irmão, não foi fácil para nós termos a verdade que temos hoje. Não foi fácil, foi preciso muito esforço. Mediante a isto, o que é que você faz? Que tipo de sacrifício você está a oferecer em defesa da verdade? Será que você prefere manter-se firme e leal ao teu pastor? Não dás atenção no que diz a palavra? Estes homens não olharam quem é e quem falava. Importavam simplesmente o assim diz o Senhor e bastava para eles. Por isso foram avançando com força e zelo, determinação. Que a bênção de Jeová repouse sobre ti e que Ele te ilumine a fim de poder estudar mais a sua palavra.